E a passagem que nós vamos ler é a passagem das bem-aventuranças. Então vamos ler Mateus 5, verso 1 ao 12. Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois esses serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois estes receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois esses serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois esses verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, em nome de Jesus, queremos extrair da passagem bíblica a tua porção, a tua palavra, a tua direção. Desde já oro para que o teu Espírito possa selar esse ambiente com a sua glória, com o seu sangue, que a tua redenção seja real aqui. Que o Senhor use dessa palavra para redimir, para converter, para quebrantar, para exortar, para direcionar. Nós estamos carentes, nós estamos vazios e nós queremos ouvir a sua palavra de forma poderosa e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar das bem-aventuranças. Jesus, sem dúvida, é o pavor dos coaches modernos. Porque na concepção de Jesus a felicidade se resume de forma diferente da que os coaches atuais ensinam. Há mais ou menos 8 anos atrás eu vi uma pesquisa dizendo que chegaria o tempo que a psicologia seria extinta, que as 3 profissões mais extintas do século XXI seriam nutrição, psicologia e professor de educação física. E a grande realidade é que tudo se prova ao contrário. Nunca houve tanta demanda no que diz respeito à mentalidade, saúde emocional, como nos tempos atuais. Mas sem dúvida, Jesus é o terror dos coaches. Porque Jesus define felicidade de uma forma totalmente diferente. O mundo nos ensina que felicidade é possuir. O mundo nos ensina que felicidade é esbanjar. O mundo nos ensina que felicidade é bancar, ter fama, ter condições, ser um bom empresário, ter uma boa condição financeira, ser rico de espírito, ser sábio. Mas Jesus, nas bem-aventuranças, quebra todo tipo de pensamento coach moderno a respeito de felicidade. Eu não sei se você sabe, mas na época de Jesus existiam alguns coaches chamados epicureus. Os epicureus eram filósofos que se aplicavam, estudavam a inteligência emocional da época. E na história,
existe uma escola chamada Escola da Felicidade dos Epicureus. E sabe o que se estudava nessa escola? Epicuro, que foi o fundador dessa escola, disse: bem-aventurado é aquele que é rico, bem-aventurado é aquele que possui muitas condições financeiras, bem-aventurado é aquele que tem boa fama, bem-aventurado é aquele que é aceito por todos. Essa era uma das regras da escola de Epicuro. E talvez Jesus, quando pronunciou as bem-aventuranças, talvez ele estivesse confrontando a escola de Epicuro, que era muito comum naquela época. Os gregos e os romanos participavam dessa escola. Eles queriam aprender o que era a felicidade. E hoje não é diferente. Todo ser humano deseja ser feliz. Felicidade é um tema que é universal, desde o japonês ao africano, desde o branco ao negro, desde o rico ao pobre. Todos desejam buscar a felicidade. Você pode rodar os aeroportos, você pode rodar as rodoviárias, você pode rodar as livrarias, você só vai encontrar encartes, livros, propagandas que dizem: encontre sua felicidade, motivos para ser feliz, em busca da sua alegria, em busca da sua satisfação. O mundo está nos bombardeando de informações que dizem respeito à felicidade. E se você não deseja ser feliz, é bem provável que você tenha um problema clínico e você precisa de ajuda. Se você não deseja ser feliz, você precisa sair dessa igreja e procurar um profissional urgente, porque você está doente. Todos nós buscamos. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão conseguindo me ouvir? Todos nós buscamos a felicidade. Certa vez um intelectual budista disse algo muito interessante. Ele disse que o ser humano tem a síndrome da vaca. O que é a síndrome da vaca? A vaca, diante de um pasto molhado e verde e um pasto seco, ela sempre vai optar pelo pasto molhado e verde. E esse intelectual budista chegou à seguinte conclusão: nós somos como as vacas. Nós buscamos a felicidade e nós buscamos fugir do sofrimento. Assim somos nós. Mas não é o que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. A definição de felicidade está um pouco diferente. Para você ter uma noção, até a minha filha de 5 meses tem desejo pela felicidade. Segundo o que Freud escreveu na psicanálise, existe a fase oral da criança, de 0 a 2 anos de idade, onde o prazer, a felicidade da criança se resume no paladar, na oralidade. Então até mesmo um recém-nascido está procurando ser feliz. Só que a grande realidade é que nós confundimos prazer com felicidade. Eu quero te desafiar a pensar comigo que felicidade não é uma sensação. Felicidade não é um sentimento. O prazer é uma sensação. O prazer é um sentimento. Prazer é diferente de ser feliz. Eu sempre tive uma vida prazerosa, não uma vida feliz. Antes de aceitar Jesus e de ter a minha vida transformada, eu era um jovem que tinha prazeres. Eu tinha uma boa vida. Eu só nunca fui rico. Sou pobre até hoje. Mas eu tinha prazer nas minhas virtudes, nos meus vícios. Eu desejava a todo momento ficar, me prostituir, usar drogas. Me afundei no mundo do alcoolismo. Eu sentia prazer, eu não vou negar isso. Era muito gostoso, era muito prazeroso. Só que existia um grande detalhe: o meu prazer acabava quando eu chegava em casa e colocava a minha cabeça no travesseiro.
A partir daí começava o tempo mais perverso da minha vida, que era a segunda-feira. Certa vez eu vi um estudo que comprova que grande parte dos suicídios acontecem na segunda-feira. Eu nunca acreditei nisso, eu falei, não, peraí, eu vou pesquisar sobre isso. E eu descobri que grande parte das pessoas se matam segunda-feira, sabe por quê? Porque elas desejam tanto a euforia do final de semana, da balada, da prostituição, da bebedice, do adultério, do prazer sexual. E eles se afundam tanto na sexta e no sábado, que eles não têm mais cara nem significância para continuar a vida na segunda-feira. Então a segunda-feira é pior do que a vida. E eles preferem meter uma bala na cabeça. Eu já vivi isso. Eu tenho uma frase que eu digo que sem Cristo eu tinha uma vida triste com momentos felizes. Mas em Cristo eu tenho uma vida feliz com momentos tristes. É diferente. Mas o prazer é totalmente diferente de felicidade. Jesus, no texto que nós acabamos de ler, não define o que é ser feliz. Jesus, nas bem-aventuranças, não define o que é felicidade. Ele define aquele que é. Espera aí, gente. Tem alguém comigo aí? Olha só. Feliz é aquele que. Feliz é aquele que. Jesus não definiu o que é felicidade. Ele definiu quem é feliz. Acompanharam? Estão comigo? Jesus não define o que é felicidade. Jesus define o que é ser feliz. Quem é feliz, na verdade? O nosso conceito de felicidade, posses. Nosso conceito de felicidade, fama. Nosso conceito de felicidade, dinheiro. Nosso conceito de felicidade, ser popular, ser bem-chegado, ser um cara boa pinta, ser uma mulher linda. Jesus vem e coloca de cabeça para baixo o conceito secular de felicidade. Ele diz, espera aí, feliz não é aquele que está sempre se mostrando, feliz é aquele que é humilde. Feliz não é aquele que tem o carro do ano, feliz é aquele que é pobre. Feliz não é aquele cara que não leva desaforo para casa, esse cara aí. Feliz é aquele que é pacificador. Feliz não é um camarada que vive sempre sorrindo, feliz é aquele que chora. Olha que contradição. Como você pode chorar e ser feliz ao mesmo tempo? Existe uma história de um amigo que estava com crises de depressão, insatisfeito com a sua vida, pensando em dar um fim na sua vida, e ele começou a ir num psicólogo da sua região, da sua casa, perto da sua casa. E ele foi numa consulta, o psicólogo deu algumas direções para ele, olha, procura tirar alguns hábitos da sua vida, tira isso, tira aquilo, isso aqui você faz, isso aqui não. Ele foi seguir aquilo que o psicólogo havia mandado. Ele executou tudo da mesma forma, voltou novamente, é uma contradição, mas enfim. Ele voltou lá, falou para o doutor, olha, eu fiz aquilo que você me disse, mas ainda assim eu tô com aquela insatisfação dentro de mim. Aí, aquele psicólogo falou assim, olha, já que você está tão triste assim, eu vou te dar uma indicação diferente. Do lado aqui desse consultório de psicologia, tem um circo, e dizem que tem um palhaço lá que é muito bom. Dizem que esse palhaço faz qualquer um rir. Até o camarada que está em estado terminal, ele consegue tirar gargalhadas. Vai lá nele e vê se você consegue dar umas boas gargalhadas. E aquele homem com um semblante recaído disse, então doutor, o palhaço sou eu. Isso significa que nem sempre quem está sorrindo está feliz.
Isso significa que nem sempre quem traz alegria é alegre. Isso significa que nem sempre quem traz bênção para você está sendo abençoado. Eu já mencionei isso aqui um tempo, de quando nós fomos para Brasília, num congresso de depressão pastoral, do Anderson Silva. Chegando lá no congresso, 300 pastores, Assembleia, Batista, Quadrangular, todo tipo de denominação. Na primeira palestra, cerca de 50 pastores vieram à frente e se colocaram em posição fetal no chão, deitados no chão, berrando igual um neném de 5 meses, desesperados, querendo dar um fim nas suas vidas. Porque nem sempre quem traz uma palavra de Deus para o teu coração tem a palavra que deu. Porque somente em Deus você consegue dar o que não teve. Talvez eu esteja falando para pessoas assim. Pessoas que dão sempre um sorriso no rosto, mas estão totalmente destruídas por dentro. São sepulcros caiados. Quinta-feira nós pregamos sobre sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Nas festas judaicas de Israel antigamente, Jerusalém recebia muitos visitantes. E os cemitérios de Israel eram muito feios. Tinham aquelas catatumbas, aqueles sepulcros todos velhos. Então sabe o que eles faziam? Pegavam cal, uma tinta que a gente compra hoje por R$10, e eles misturavam o cal com água e pintavam os sepulcros, para que quando os visitantes chegassem na cidade, vissem aquele cemitério branquinho. E Jesus exorta os fariseus de serem sepulcros caiados, ou seja, pessoas que lançam cal no seu exterior. Estão muito bem pintados do lado de fora, estão muito bem apresentáveis do lado de fora, estão com um discurso muito lindo do lado de fora, mas por dentro só há cheiro de cadáver. Alguém está errado. Se o mundo diz que felicidade é ter, possuir, dar, esbanjar, ter fama, se prostituir, e Jesus diz que é totalmente contrário, um dos dois está errado. O mundo diz que felicidade é aquele que ri, Jesus diz que é aquele que chora. O mundo diz que felicidade é quem tem dinheiro, Jesus diz que é quem é pobre. Alguém está errado. Concordam? Uma das esferas estão erradas. Agora vamos avaliar algumas questões. Eu separei alguns ícones aqui para observar com vocês. Michael Jackson. Michael Jackson foi o maior artista do século. Segundo aqueles que andavam com Michael Jackson, seus empresários, aqueles que financiavam a sua fama, Michael Jackson gastava em média por mês. Só com ele, fora seus parentes. Só com ele. Lanche, McDonald's, roupa. Michael Jackson, segundo aqueles que o acompanhavam, tomava anestesia geral para dormir. Ele era viciado em anestesia geral. Ele precisava ser anestesiado para ter uma noite de sono. Alguém arrisca dizer que esse cara era feliz? Então a primeira alternativa está errada. O mundo está errado. A concepção de felicidade do mundo está errada. Kurt Cobain, cara que virou o mundo de cabeça para baixo com o Nirvana. Ele mudou concepções, ele mudou o mundo, mudou a forma do mundo enxergar a partir da música. Lançou um tiro na cabeça. Fama traz felicidade? Recentemente, o Whindersson Nunes, o cara mais popular das redes sociais no Brasil, declarou: eu preciso de ajuda.
me ajudem a viver. Alguém arrisca dizer que esse cara é feliz? Então eu arrisco dizer que Jesus estava certo. Bem-aventurado o que sofre, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o pobre, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Flávio Josefo, que foi um historiador da época, viveu contemporâneo à época de Jesus, diz que o conceito de bem-aventurança para o hebreu é um conceito diferente do Ocidente, daquilo que nós pensamos. Segundo Flávio Josefo, Jesus, quando disse sobre as bem-aventuranças, a palavra hebraica que Jesus usou para bem-aventurado é a palavra Macários. Segundo Flávio Josefo, Macários tem dois significados no hebraico: significa ser feliz e significa aquele que caminha. Flávio Josefo então traz uma conclusão imprescindível para interpretar as bem-aventuranças. Ele diz que Jesus, quando diz bem-aventurado, estava usando as duas palavras em uma só. Jesus estava dizendo assim: bem-aventurado é aquele que caminha diante da injúria, bem-aventurado é aquele que continua andando diante da pobreza, bem-aventurado é aquele que continua andando para ter sede de justiça, bem-aventurado é aquele que continua de pé em ser pacificador. Jesus não definiu o que é felicidade, mas ele diz que feliz é aquele que continua andando em busca de algo, e que esse algo seja relacionado ao seu reino. Então, querido, talvez você não se sinta feliz. Talvez você não tenha tido momentos de felicidade na sua vida, nem tenha motivos para sorrir. Mas Jesus diz que você pode ser bem-aventurado se você continuar prosseguindo, se você continuar caminhando. Esqueça as concepções de felicidade que o mundo te ludibriou. Isso me lembra a história de um casal de pastores metodistas. Não lembro se era da Inglaterra, de alguma cidade de lá. Esses camaradas, eles foram fazer missões na África durante um tempo. Era um casal de pastores que haviam doado 20 anos da sua vida a uma congregação. E eles fizeram uma festa de despedida na igreja e falaram: olha, a gente está indo para a África, não temos tempo para voltar. A igreja abraçou, despediu e eles foram. 2 anos se passaram no retorno desse casal para a igreja. Eles estavam num navio, quase no porto da sua cidade, e eles avistaram do navio uma festa no porto. E aquele pastor olhou para a esposa e disse: somos muito queridos, somos muito amados pela nossa igreja. A nossa igreja está lá no porto preparando uma festa para a nossa volta. Quando o navio chegou no porto, eles saíram do navio, perceberam que aquela festa não era para eles. Ficaram um pouco tristes, foram para casa. Aquele pastor indignado começou a resmungar, reclamar dentro de casa e falar: Deus não é justo. Deus não é justo. Deus não tem sido justo conosco, porque nós demos 20 anos da nossa vida para a igreja. Nós entregamos 20 anos do nosso serviço a uma igreja. Nós reconstruímos casamentos, nós salvamos pessoas do suicídio, nós fizemos um excelente trabalho. E quando nós voltamos para casa, não tem uma pessoa da nossa igreja para nos receber. A mulher dele levanta da mesa e, com uma sabedoria incrível, diz assim: ei, amor, fique tranquilo, a gente ainda não chegou em casa. Isso significa que
tudo aquilo que você espera, você não vai receber aqui. O seu galardão não está aqui. Então, querido, desculpa, mas Deus não te chamou para ser feliz de acordo com a concepção do mundo. Esqueça esses padrões. O nosso problema é que nós interpretamos algumas profecias da Bíblia de forma errada. A Bíblia diz que nós seremos luz do mundo e sal da terra. Vocês sabem em que concepção isso se enquadra na Bíblia? Você sabia que o sal da terra no templo, no Antigo Testamento, era utilizado para ser pisado? O sal, o templo do Antigo Testamento, tinha um depósito só de sal. E quando eles acabavam os sacrifícios dos carneiros, das pombinhas, dos bois, dos bezerros, aquele monte de carne, de osso espalhado no chão, eles iam no depósito do templo, pegavam muito sal e jogavam em cima do sacrifício, para que eles pudessem pisar e não ter os seus pés infectados pelo sacrifício. O sal era para ser pisado. Jesus, quando diz que nós seremos sal da terra, pode até ser que se enquadre naquela concepção de dar sabor à carne, mas a realidade é que Jesus estava contemplando uma atitude do Antigo Testamento, onde o sal era pisado pelos homens. O sal era piso para os sacerdotes. Jesus disse que eu vou ser a luz do mundo, queridinho de Jesus. Você sabia que na época, quando Nero crucificou mais de 6.000 cristãos dentro do seu jardim particular, Nero sacrificou 6.000 cristãos pendurados numa cruz. E sabe o que ele fazia na parte da noite? Ateava fogo sobre aqueles corpos, para que eles se tornassem a iluminação do jardim de Nero, ironicamente se cumprindo a luz do mundo que Jesus havia prometido. Jesus prometeu que eu vou brilhar, talvez seja numa cruz pendurado, pegando fogo para que alguém veja o sacrifício. Se coloque de pé, por gentileza.